Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que, bicho? Roncou o chimarrão, pode passar adiante. Fan RGB. Tem dois fan RGB aqui em cima na mesa. Tem mais water cooler aqui com RGB também, mais 3 fan. Qual que é a conversa? Assunto simples, rápido e fácil. A gente vai conversar nesse vídeo de diversas diferenças dos dois tipos de padrão de sistema RGB. E eu tô falando do quê? Tô falando daquele conectorzinho de 4 pinos e de 3 pinos que vem aqui no fan RGB, ou vem numa tira de LED RGB, ou vem numa qualquer coisa RGB que vai botar no PC. Tem o padrão que é o mais antigo de 4 pinos, que vai lá na placa-mãe, e esse é alimentado por uma tensão de 12 volts, e tem o padrão mais recente, que é o padrão ARGB, que trabalha na tensão de 5 volts. Então já tem uma grande diferença aí, tá? O formato é meio parecido, o tamanho do conector é o mesmo. O sistema mais antigo, o ARGB, tem 4 pinos em 12 volts, e o mais atual, o sistema ARGB, tem 3 pinos e trabalha em 5 volts. O A do RGB, galera, quer dizer Addressable, RGB endereçável, porque dá para endereçar as cores nos LEDs. Bem, chega mais perto e vamos ver. Então, galera, tô aqui com alguns fãs. É o Fan Galaxy de 140mm da Rise Mode, que é patrocinador do canal. Inclusive, a gente tá aqui com o Water Cooler Frost 260, também da Rise Mode. Hoje nós estamos até com o modelo MW Informática da Rise Mode, que também vocês viram. Pô, tá louco, cara. Tô muito patrocinado. E eu tenho aqui mais um fã de 120mm, também da Rise Mode. E esses dois aqui, eles trabalham com o sistema ARGB, o mais atual, que tem 3 pinos, que trabalha em 5 volts. Já aqui no Frost 360, a gente tem 3 fãs, e eles trabalham com o sistema RGB, o de 4 pinos em 12 volts, que é o mais antigo. Então a gente vai ver algumas coisas na prática aqui nos pinos na placa-mãe, o que são as diferenças e por que a gente não pode misturar, porque corre risco de dar uma queimada no LED e aí já era, né? A gente vai fazer um teste bem legal com o multímetro também, para ver na prática como funciona, tá? O sinal e a tensão que fica variando nos pinos ali na placa-mãe. Mas antes de ver isso aqui, rapidinho a gente vai conversar e ver melhor o que é a diferença entre um e outro, tá? Então, galera, olha só. Aqui a gente tem os dois tipos de conectores, né? Tem o conector padrão RGB, de 12 volts, antigão, com 4 pinos. E o mais novo, padrão ARGB, o RGB endereçável, de 5 volts e 3 pinos. Aqui no 12 volts, os 4 pinos correspondem. Primeiro pino aqui, o que sempre tem uma indicação até de uma flechinha aqui assim no corpo. E o 5 volts ele também vai ter indicação de uma flechinha aqui, para tu não errar o lado que vai colocar na placa-mãe, né? Esse aqui que tem 3 pinos, ele tem o plástico preenchido aqui. Então esse aqui na verdade não tem nem como é que errar a posição, né? Mas o de 4 pinos tem. Então beleza. Os pinos vão ser 12 volts, que é a tensão de alimentação, então, para dar energia mesmo. Na sequência, o terceiro pino aqui vai ser o verde. Ó, não é nem no padrão RGB, bicho. Aqui já quebrou, né? É GRB, acabou tudo. Esse pino aqui vai ser para dar o sinal da cor verde, aqui da cor vermelha e aqui do azul. Já no padrão mais recente, o ARGB, a gente vai ter os 5 volts. O outro pino do lado dos 5 volts é o sinal D, é o sinal digital, o comando mesmo, que vai dizer quais que são as cores e em quais LEDs, né? E o último pino sozinho é o ground, aqui que está o G, ou sinal é o terra, é o pino de aterramento. Aqui simplificou bastante, né? Aqui a gente tem a saída de 5 cabos, então, que vai para o fã ou para a fita RGB. E aqui só tem 3 cabos. E como funciona, galera? Esse padrão antigo aqui RGB, ele é dito como um sistema analógico. Eu não gosto de dizer muito sistema analógico porque, afinal de contas, é um negócio eletrônico digital que a gente está usando ainda. É um sistema eletrônico, né? Mas o que é considerado e é dito entre um padrão e outro é que esse RGB é analógico e esse ARGB é digital. E aí que vem a diferença prática. Essa tecnologia aqui mais antiga faz o que? A placa-mãe do PC, ela vai ter entrada desse conector, a placa-mãe tem um CI, tem um controlador, que é responsável por integrar com o software lá de controle de RGB da placa-mãe, que vai ser lá o AuraSync, RGB Fusion, todos esses aí das fabricantes. E o programinha lá, quando a gente for escolher a cor do programa, ele vai fazer o quê? Cada pinozinho aqui que corresponde à cor, ele vai ter uma sequência de sinais. E quando a gente for selecionar a cor lá no programinha do RGB, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar a tensão e o sinal necessário para cada um dos 3 cabos aqui para regular a intensidade das cores, né? A gente pode imaginar o pixel de uma TV. Se a gente pegar, né, por exemplo, o monitor aqui, né? A gente dá um zoom bem grande na tela, a gente começa a ver vários pixels, né? A gente vai ver um pixel verde, um vermelho e um azul. E o monitor aqui, o painel, para mostrar as cores pra gente, ele vai regulando. Por exemplo, nessa coloração azul da tela. Os pixels azuis, eles estão a 100% de energia deles, mas o pixel azul é sempre azul. Ele só varia a intensidade de brilho dele. Ele pode ficar apagado, escuro ou 100% aceso, que seria o azul pleno. Já os outros pixels,
eles vão ficar um pouquinho mais apagados, né? Porque aqui a imagem é mais azul. O sistema aqui com RGB e o sinal que vai passar para os LEDs é basicamente a mesma coisa. Vão ter 3 cabos e cada um dos cabos vai poder dar um sinal. A gente tem uma variação na intensidade de cor de cada uma das cores que vai de 0 a 255, onde 255 é a cor ao máximo e o nível 0 é a cor totalmente apagada. E o negócio que aqui não é endereçável nesse padrão aqui é o quê? Que esse conector e o sinal que a placa-mãe vai mandar para esse conector é como se isso aqui fosse um único LED, vamos dizer. Independente se seja uma fita de LED ou se seja vários fãs RGB interligados, ela vai entender como se fosse um sistema único, como se fosse um único grande LED, eu vou colocar assim, tá? Vamos dizer que esse LED aqui que eu coloquei, ele é para ser 2 ou 3 fãs RGB. O que a gente pode fazer lá no software lá? O que dá para configurar? Dá para configurar qual cor que eu quero que apareça, dá para colocar algum efeito de trocando as cores, que isso é o que? Vai ser só um efeito de sinal nos fios aqui, variando esses valores aqui entre cada uma das cores, dá para deixar as cores acendendo e desligando, como por exemplo a gente está tendo aqui nesses fãs, que são do padrão RGB antigo, ó. Tá mudando de cor, ó, é bonito, legal, né? Só que a gente tem uma sequência aqui no eixo do fã, deve ter uns 10 LED RGB deve ter aqui. Só que todos eles estão fazendo a troca de coloração, estão recebendo o mesmo sinal, ó, tá indo pro rosa, vermelho, amarelo. Todos eles fazem a transição ao mesmo tempo, como se fosse um único LED, né? Fazendo a transição de cor. É um único corpo em conjunto. Ok? É assim que funciona, o sistema é mais simples. Agora, quando a gente passa aqui para o sistema ARGB, o endereçável, nesse único fio aqui do sinal digital, o programa lá do RGB no PC, através desse conector, ele vai conseguir detectar e dividir os LEDs que estão no circuito, os LEDs que estão no componente, seja no fã, seja na fita de LED, enfim, ele consegue dar um sinal separado de unidade para unidade. E aí, esses sinais aqui, do 0 a 255, que vem individualmente por cada fio, aqui esses sinais eles vêm nesse único fio aqui em um sinal só, vem numa sequência. Além de vir a coloração, né, isso aqui vai ser uma mistura, eu nem sei que cor que é isso aqui que eu botei, mas se a gente testar ali depois dá pra até ver o que é isso aí. Ó, vamos ver aqui, ó, isso aqui é vermelho 100%, um pouquinho mais verde, um verde mais ou menos, né, na metade um pouco mais forte ainda, então já dá meio que um marrom aqui, né, e um pouquinho só de azul. Daria meio que um vinho, será? Vamos testar depois para ver se é uma cor meio vinho, isso aqui que eu botei no aleatório. Enfim, vai vir os sinais das cores e mais o LED que tem que acender com essa cor. E esse sinal vai vindo todo numa sequência, que daí vai acendendo e vai posicionando cor, intensidade em cada um dos LEDs. E aí com isso, a gente pode chegar nesse tipo de efeito. Olha que legal, tem 2 fãs aqui, os dois tem uma tira de LED, que é uma fita de LED na curva, aqui na circunferência, e aqui a gente tem, ó, tem uma região aqui de LEDs, ó, que ficam variando, ó. Eles não estão todos agora na mesma coloração, ó. Tem rosa aqui, tem azul aqui, e tá vendo que onde aqui tinha azul agora tá rosa? Ou seja, é o comando das trocas de cores que tá fluindo entre as posições dos LEDs, né? Então aqui realmente a gente tem muito mais opção de efeito, né? E é isso aí que na verdade seria a diferença, né? Entre um sistema e o outro. Mas agora que vai vir a parte mais legal pra gente testar aqui, ver como é que funciona aqui na placa-mãe, em conjunto com o software de configuração. Olha aqui. Aí galera, vou pegar aqui, ó, testar rapidão. Vamos ver que cor que vai dar isso aqui, ó. Eu posso aqui no software, eu posso editar cada cor, tá? Posso editar e digitar o número mesmo, tá? Botei 255, 184, 25. Aqui, galera, botei a cor que eu escrevi. Olha lá, ó. Deu um amarelo, mais ou menos. Não chegou a dar um marrom, um vinho. Eu falei, né? Não, errei feio. Nossa, errei muito mal. Errei muito mal. É verdade. Enfim, aqui está o programa, né? Essa placa-mãe que a gente está usando aqui, para exemplificar, ela tem os 2 tipos de conectores, o de 3 pinos e o de 4. Tem 2 conectores aqui em cima, tem outros 2 conectores lá embaixo na placa, tá? Aqui eu estou usando o RGB Fusion da Gigabyte para a gente fazer a configuração. E aqui no desenho da placa-mãe, ó, a gente já tem as opções para mim mudar os efeitos de cores nos conectores de cima e nos conectores de baixo da placa-mãe. Um negócio interessante a gente já notar é que ele já diferencia, ó. Tem aqui um LED C2, ó, tá vendo que ele identifica como se fosse um único LED? E aqui a gente já tem um Digital LED, ó. Aqui então esse aqui é o de 3 pinos e esse aqui é o de 4. Aqui embaixo tem um LED C1, ó, e aqui também tem mais um outro digital de 3 pinos, né, de 5 volts. E olha só que interessante também. Quando a gente pega o LED para selecionar a cor que eu quero, né, uma cor estática, eu só escolho a cor. Eu quero uma cor pulsante, que é aquela que fica apagando, ligando e apagando. Tem esses efeitos aqui que eu posso usar, no de 12 volts e 4 pinos. Agora se eu pegar aqui o digital de 5 volts, olha a quantidade de efeito que já me dá, ó. Por quê? Porque tem o recurso, tecnologia de endereçar os LEDs, né, e aí tem a opção de eu poder fazer um movimento com as cores, com um objeto que é estático.
Isso que é o legal. Eu apliquei um efeito aqui em tudo, tá? Na placa-mãe toda. O efeito Color Cycle. Interessante que se é para mim botar um efeito em toda a placa, ele já me limita com os efeitos só do sistema de 12 volts, né? Porque ele não consegue fazer os efeitos do de 5, óbvio. Então olha só, agora ele tá no Color Cycle, o ciclo de cores, ele vai ficar variando, ó. Vai ficar variando as cores. Esse aqui, lembrando, tá, galera? É o de 12 volts. E esse aqui é o de 5. Visualmente é a mesma coisa, né? Ó, trocando de cor, tudo junto. Agora, então, vamos mudar um pouco esse padrão. E eu vou colocar aqui, ó, esse digital aqui com esse efeito de Digital Wave, uma onda digital. Esse é o que a gente tinha antes, ó. Agora a gente tem diferentes cores nos mesmos fãs, ó. E essas cores ainda, elas ficam se movimentando no corpo. Interessante, né? Ó, eu botei esse Digital H. Olha só que bacana. Esse aqui é um endereçamento, ó, de sinal. Ó. Ele vai somando um LED mais o outro, né, no código, na linha de programação. Então esse tipo de coisa aqui, ó, já é impossível da gente fazer nesse sistema de 12 volts, né, galera? Porque ele vê como se fosse um único LED. Agora vamos ver na prática aqui, ó, nos pinos. Vou ligar o multímetro só pra gente ver como é que fica alternando o sinal nos pinos, tá? Olha só o exemplo que eu quero dar aqui, pra gente ver as diferenças. Essa tira digital aqui, de 5 volts, eu vou colocar ele, vamos colocar os dois aqui na verdade, o de 12 e de 5 volts, para eles ficarem mostrando a cor vermelha, não azul. Azulão MW, né? Olha aqui, galera, os dois estão azuis, tá? Agora a gente vai pegar aqui, ó, eu tô com o multímetro aqui na escala de tensão para medir a tensão. E a gente vai pegar aqui nos pinos aqui da placa-mãe, né? Tem o de 3 e de 4, ó, 5 volts e 12 volts. O que eu vou fazer, galera? Vamos ver como é que tá sendo o sinal aqui nos pinos do de 3 pinos. Olha só. 1.9 volts de tensão tá tendo aqui, tá tudo azul ali. Agora a gente vai olhar o de 12 volts, que é o de 4 pinos, e lembrando, né? Ele tem um pino que é específico da coloração azul. Vamos ver se esse pino do azul vai ter diferença de tensão com os outros pinos, né? Do verde e do vermelho. Peguei aqui do azul. Olha, ele tem um sinal negativo, ó. Menos 0,1817 volts. Agora eu vou pegar o pino aqui do vermelho. Olha só, 0,05. Estático, ó, galera. Sem fazer nada. Porque é o pino do vermelho, né? Como está exibindo só o azul aqui, não tem o que fazer no vermelho. Então o sinal é 0. Aqui eu troquei do pino e fui para o verde agora. Continua também morto. Vou pegar o pino 12 volts. 12 volts. Vou voltar para o azul. E aí, ó. Sinal diferente. Show, né? Vou pegar e fazer o que agora? Vamos mudar para o verdão. Ó, troquei para o verde. Ó, o pino do azul está com sinal estático agora. Foi no pino do verde, agora é ele que está com 0, menos 0,17. Pino do vermelho agora, também paradinho na dele. Eu vou mudar para o verde agora, nos 5 volts. Vamos ver se muda um pouco a tensão ou se continua na mesma. O de 3 pinos agora, tá? Continua a mesma coisa. Mudou para verde, mas continua a mesma tensão. É que só mudou a cor, né? Ok, vamos fazer assim agora, galera. Vamos pegar isso aqui, colocar um Color Cycle em todos eles. Vou sincronizar tudo. Aí, ó. Agora as cores estão girando, né? O negócio tá diferente. Vamos começar olhando aqui nesses aqui que são os 12 volts e tem um pino de cada cor. Ó, pino do azul, ó, alterando. Tá diminuindo o sinal, ó. Agora caiu. Quando a coloração não tem nada a ver com o pino azul, aí ele cai, ó. Agora vamos ver. A coloração tá indo pro verde. Agora foi pro azul, ó. Aí o sinal subiu, ó. Legal, né? Vamos ver a tensão aqui no de 5 volts, só o que tem o pino único, né? Olha, já não fica mais na tensão de 1.9, ele fica variando agora. Por quê? Porque ele fica variando a coloração, né? Fica variando o sinal também, de quais cores é pra tá trocando. Bacana. Então, galera, essas aí são as diferenças desses conectores RGB de PC, o RGB 12 volts e o ARGB 5 volts, né? Alguns pontos para finalizar esse vídeo aqui. O conector de 5 volts, como ele tem uma tensão reduzida, uma diferença de potencial menor, ele não é tão ideal assim para colocar uma quantidade muito enorme de RGB, porque ele não vai ter tanta força assim de alimentação. Mas eu duvido que seja um problema assim para botar umas tiras a mais de RGB, sinceramente. Mas se tu quiser fazer alguma coisa de um RGB na tua mesa, alguma tira mais longa, né? Aí utilizar o formato de 4 pinos, o de 12 volts, que tem uma tensão maior, acaba sendo mais aconselhado. Por ter essa tensão maior mesmo, consegue fornecer o sinal e a energia para um período mais longo, né? Por uma distância mais longa. Agora, na questão de efeito, pô, 5 volts é infinitamente superior.
não tem nem comparação, né? Então vai depender do nível de frufru, de pisca-pisca que tu quer. Quer um pisca-pisca mais simplesinho, já tá bom. Os padrões 12 volts, né, podem servir. E até, na verdade, os equipamentos, os fãs, fita de LED, o escambau todo RGB. 12 volts é mais barato porque é justamente mais simples, né? E os 5 volts dá aquela encarecida por ter esses recursos a mais para trabalhar. Certo, galera? Então isso aí para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. E lembrando, Rise Mode, patrocinador aqui do canal MW Informática, faz fan RGB assim, ó, de um monte, cara. Water cooler, gabinete, cadeira gamer, fonte de alimentação, memória RAM, vários itens para PC. Quer aproveitar? Cupom de desconto MW Informática, que dá 5% de desconto. Acesse o site da Rise Mode, aqui embaixo na descrição tá o link. Aproveita e segue a Rise também no Insta, tá? É isso aí, galera. Obrigado pela força de sempre, grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!